Pelos vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George, da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari. Editora Artner, 2022, distribuição gratuita. Narração, Priscila Gambari. Participação especial, Luca Silvi. Capítulo 1. Emigrar. Mais do que deixar para trás o local de origem ou habitat, quando penso na possibilidade de recomeçar a vida, os laços e os afetos em uma nova cultura ou realidade, não posso e não devo deixar de flertar com a força e a coragem. Emigrar requer atitude, perseverança, persistência, resiliência e paciência para lidar e se conectar com novos cenários, novas culturas, pessoas e tradições. Mas emigrar, muitas vezes, não é só uma questão de decisão, e sim de necessidade. E mais difícil se torna o processo de adaptação, quando essa questão da necessidade está atrelada à sobrevivência. Imagino o quão penoso é se desligar, muitas vezes definitivamente e abruptamente, de sabores, paisagens, aromas e amores que dão tempero e colorido à nossa alma e à nossa vida e se lançar ao desconhecido e ao inesperado. Quantas almas esperançosas, sofridas, sonhadoras e aflitas já cruzaram estradas, céus, rios, mares e oceanos para recomeçar a sua história e ressignificar suas dores e dificuldades em novas paragens. Partiram com a roupa do corpo e poucos pertences, apenas o necessário, a vontade inabalável de persistir e de superar as mais duras intempéries e vicissitudes que a vida crava e sese na história de muitos. Eu sou fruto da força, da esperança, da fé e da coragem dos meus antepassados. Sei que essa não é apenas a minha história, mas a de vários descendentes de milhares de imigrantes cujas vidas e vivências muitas vezes foram interrompidas em suas sempre ou quase sempre amadas e idolatradas pátrias-mãe. Não é novidade que, dentre as diversas nações, a Itália foi um dos países em que os cidadãos mais emigraram Europa afora. Estima-se que entre o final do século XIX e pouco depois da metade do século XX, mais de 12 milhões de pessoas partiram para outras localidades. A saudade, a lembrança e memórias de tudo ou quase tudo da terra natal embalaria a rotina árdua em seus novos destinos. Alguns posteriormente retornariam aos seus berços, outros fixariam família e raízes na terra que escolheram para usufruir da esperança de uma vida melhor. É importante destacar que a Itália, no início do século XIX, ainda era um conglomerado de reinos que formavam a Península Itálica. Cada um desses territórios autônomos possuía dialetos, estatutos, moedas e tradições populares que variavam de uma região para outra. Inclusive, o trânsito de pessoas em estados distintos ao de origem só era autorizado com apresentação de passaporte. Conforme relatos de Selim, 2019, página 58, abre parênteses, essas, fecha parênteses, várias unidades politicamente independentes entre si, de acordo com as decisões do Congresso de Viena, passaram a ser dominadas por franceses, austríacos e pela Igreja Católica. Fato coevo, a Revolução Industrial avançava em todo o continente, desintegrando as antigas relações feudais, promovendo o crescimento das cidades e a intensificação do comércio. Com vistas à continuidade do crescimento e à expansão de suas atividades no exterior, a burguesia desejava a unificação de toda a região. Desde 1848 foram várias as tentativas, e as intensas guerras delas decorrentes duraram aproximadamente 20 anos. Em 1860, a unificação estava praticamente concluída, sendo Vítor Emanuel II proclamado rei da Itália. Veneza e Roma ainda resistiram, mas por pouco tempo.
sendo a primeira anexada em 1866 e a segunda em 1870. Francesquetto, 2014, página 106, afirma que os conflitos pelo processo de unificação, abre aspas, abre parênteses, tiveram, fecha parênteses, seu apogeu entre os anos de 1859 a 1861, sob a liderança dos monarquistas piemonteses, chefiados por Camillo de Cavour ao norte e as tropas do guerrilheiro republicano Giuseppe Garibaldi ao sul, fecha aspas. Após a unificação, era notável a fragmentação social e a desigualdade econômica entre as diversas regiões do país. Com a infiltração do sistema capitalista nos ambientes rurais, houve um agravamento quanto à polarização da região norte, que já vislumbrava as inovações e as indústrias, com a região sul, onde a vida ainda se resumia à lida e aos afazeres da terra e do campo. Mas a migração italiana não foi iniciada com a unificação ou o risorgimento. Antes disso, por volta do século XVIII, há registros de que homens, especialmente do norte da região do Trento, se aventuraram por comunidades francesas, suíças e alemãs em busca de ocupações e ofícios. É fato que, após o risorgimento, houve uma verdadeira avalanche ou diáspora demográfica. Num período de 4 anos, quase 130 mil italianos deixaram o país. A grande maioria assim o fez na esperança de alcançar uma vida mais justa e digna, melhores condições e oportunidades de trabalho. Porém, também houve uma parcela em menor número que decidiu emigrar por questões de perseguição ideológica ou ainda de cunho particular. Uma expressiva parte do contingente migratório zarpou no início da região norte. Já os habitantes sulistas foram mais abarcados por este fenômeno por volta do século XX. As Américas, ou Mérica, eram Porto Esperança, destino certeiro de muitos. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, esses dois últimos em menor escala, destacavam-se entre os países mais procurados. O Brasil atraiu um número bastante expressivo desse povo forte e caloroso por essência e natureza em um primeiro momento. A Argentina, posteriormente, agregou a maior parte deles, mas foi suplantada pelos Estados Unidos nos primeiros anos do século XX. Emigrantes, Cecília Meirelles. Esperemos o embarque, irmão. Chegamos sem esperança, só com relíquias de séculos na palma da mão. Pela terra endurecida, não há campos que aproveite. Mesmo os rios vão morrendo pela solidão. Não sofras por teres vindo. Alguém nos mandou de longe para ver como ficava um rosto humano banhado de desilusão. Olhemos esses desertos, onde é impossível deixar-se mesmo o coração. Guardemos nossos olhos, duráveis como as estrelas e seguramente secos como as pedras do chão. Iremos a outros lugares, onde talvez haja tempo, misericórdia vivente, amor, ocasião. Esperemos, relógios além das nuvens, moem as horas e as lágrimas para a salvação.